Vamos lá, então. Nós temos aí o nosso primeiro exercício sendo representado, né? Ele fala assim, os 3 próximos números da sequência. E nós deveríamos dar continuidade nessa sequência. Eu passei uma sequência simples, né? Bem fácil, só de vocês olharem, vocês conseguem estar determinando esses elementos, apenas para vocês enxergarem qual é esse padrão da sequência recursiva, né? Ou seja, se eu tenho os elementos sendo representados 0, 5, 10, 15 e 20, se eu falasse assim para vocês, pessoal, o que é que vocês observam nessa sequência e conseguem estar enxergando algo em comum sobre os elementos que existem nela? É lógico que vocês poderiam estar afirmando que os intervalos que vai existir de um número para o outro ou de um elemento para o outro dentro da sequência será de um intervalo de 5 unidades. Bom, então eu já sei que ela pode ser classificada como uma sequência recursiva, porque se eu olhar todos os elementos que existem dentro dela, ela vai seguir o mesmo padrão de intervalos de um elemento para o outro. Então, se eu quero os 3 próximos números, nós teríamos lá 25, 30, 35 e assim sucessivamente. Era apenas para você enxergar, então, que essa sequência, ela é uma sequência recursiva, né? Que através dos seus elementos nós conseguimos enxergar o que há em comum de um elemento para o outro. Tudo bem? Bem simplesinho mesmo para vocês só entenderem. Já nesse exercício 2, ele fala para nós, sequência definida pela fórmula. Qual é a fórmula? N ao quadrado mais 1. Aonde ele nos dá que esse N pode ser um elemento qualquer, né? E que esse elemento ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, nós já entramos com uma linguagem matemática dentro da sequência. Para eu encontrar ou determinar os elementos que vai existir sobre esta sequência, eu tenho que estar utilizando essa formulinha. Então, nós temos lá n ao quadrado mais 1. Para eu reconhecer uma sequência, muito simples também, né? Eu tenho lá o primeiro elemento da sequência que vai ser representado, tenho o segundo elemento, o terceiro elemento e assim sucessivamente. Professora, A1, A2, A3 significa o quê? Significa a posição do elemento em que eu estou trabalhando, né? Então, poderia ser N1, N2, N3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque esse N, ele nada mais nos indica que a posição do termo que nós estamos estudando. Posição do termo, ó. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Vamos lá, então. Se eu quero descobrir o meu primeiro termo da minha sequência, então agora eu vou afirmar que esse n, ele vai ser igual a 1. E aonde existe n ao quadrado, ou n, eu vou estar substituindo pelo elemento 1. Bom, então eu tenho 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1, né? 1 vezes 1, 1. Depois mais 1, 2. Então, eu sei que o primeiro elemento da minha sequência seria o elemento 2. Quero agora descobrir o segundo termo da minha sequência. Então, quanto que vai valer o nosso n? 2. Então, onde tem n, eu vou substituir por 2. 2 ao quadrado mais 1. Então, eu tenho lá 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado daria 4.
né? Porque, ó, 2 ao quadrado, a gente pensa lá na potenciação, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, 2 ao quadrado daria 4. 4 mais 1, 5. Então, eu sei que o próximo elemento seria 5. E aí, eu coloco lá o segundo elemento da sequência igual a 5. Vamos encontrar mais um termo da sequência? Se eu estou agora trabalhando com o terceiro termo, então, onde existe n, nós vamos substituir por 3. Então, ó, 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, 3 ao quadrado daria 9. 9 mais 1, 10. Então, o segundo termo da minha sequência vale 10. Posso chamar de sequência recursiva? Posso chamar de sequência recursiva. Por quê? Porque nós não dependemos de uma fórmula para fazer com que esses elementos existam. Então, ela também é definida por uma sequência chamada de recursiva. Pera lá, mas eu tenho uma dúvida, professora. Os intervalos de um número para o outro não tem que ser o mesmo? Não há necessidade, desde que você tenha uma fórmula para fazer com que estes elementos existam. Tá? Se essa sequência dependeu de uma regra para existir, de uma fórmula para existir, ela já é chamada de sequência recursiva. Agora, quando nós temos lá no primeiro exercício, nós não conhecemos qual é a fórmula que nós podemos bolar uma fórmula, né, um termo geral para essa sequência, de modo que a gente encontre esses valores. Porém, nós já tínhamos que a sequência ela era representada direto, né? Então, para eu encontrar esses próximos termos, eu precisei de uma fórmula? Não precisei. Por quê? Porque eu já tinha a lógica de que para um elemento ou outro, né, eu já conhecia o seu intervalo. Muito bem, então nós, né, temos aí o nosso exercício 2. Nesse exercício 3, eu já coloquei o 3 e o 4 porque o exercício 3, ele é uma representação de raciocínio lógico. Então, você nem precisa fazer cálculo para você estar representando essa sequência. Lá ele fala, determine a soma dos dois próximos termos. Quais seriam os próximos termos que vai existir aqui nessa sequência? Se você observar bem essa sequência, você tem lá os intervalos 0, 6, 12 e 18. Ou seja, então nós trabalhamos aqui uma representação dos números que são múltiplos do quê? De 6. Os números que eu vou acrescentar dentro desses múltiplos de 6, eles são os números múltiplos representados por 2. Então, nós temos lá 2, né? Qual seria o próximo intervalo? Eu repeti o que eu tinha anteriormente e peguei o seu próximo múltiplo, 2 e 4. Encontrei aqui o múltiplo de 6, né? Depois, dei continuidade nos múltiplos de 2. Então, eu peguei o anterior, somei mais 2 e encontrei o próximo múltiplo de 6. Então, se você já consegue enxergar que dentro dos intervalos você tem que representar os múltiplos de 2, então, se aqui eu repetir o 6, o próximo múltiplo que eu tenho de 2 seria o 8, né? Qual que é o próximo termo múltiplo de 6? Se eu tenho 0, 6, 12, 18, o próximo múltiplo teria que ser o deveria ser o número 24. Caso eu quisesse, então, acrescentar agora os múltiplos de 2, eu busco o que eu tenho anteriormente, que é o 8, e o próximo múltiplo de 2, que seria o 10. E assim você daria sequência na sua sequência, né? Daria continuidade
na sua sequência. Bem simples também, era só para vocês terem um pouquinho de raciocínio, tá? Quarto exercício. No quarto exercício, ele tem lá, determine o 10º termo. Então, a partir desses agora, eu vou fazer o comentário e vocês conseguem estar fazendo os próximos exercícios aí que vai até o 7, tá? Quarto, determine o 10º termo. Nós temos a sequência que é representada pelos elementos 1, 6, 36, 216, 1296 e assim por diante. Primeira cautela, o que nós precisamos observar? É uma sequência. Se eu estou trabalhando tanto com o número 6, então isso eu já buscaria uma lógica de que teria algo a ver com o número 6. Porém, se eu tenho 1, que é o meu termo inicial, depois eu tenho 6 e eu tenho 36, quando eu chego aqui no 36, me vem à mente de que eu multipliquei, né, o termo anterior por 6. Pô, então quer dizer que se eu multiplicar todos os números por 6, eu vou conseguir chegar no 10º termo? Sim. Ó, observa, no elemento 1, se eu tenho 1 vezes 6, qual é o elemento que eu encontro? O 6. Se eu tenho 6 sendo multiplicado por 6 novamente, qual é o próximo termo que eu encontro? O 36. Então, quer dizer que se eu for multiplicando todos eles por 6, eu vou chegar, né, no termo que eu quero, que neste caso seria o 10º termo. E aí é só vocês trabalharem a multiplicação, que também é uma sequência recursiva. Por que que eu posso chamar ela de sequência recursiva? Porque ela dependeu da multiplicação pelo elemento 6, pelo número 6, tá? Bem simples também. Olha só o exercício 5. Nossa, esse exercício 5 também sem comentários, muito simples, né, gente? Ele pede para vocês encontrarem ó, o 15º termo da progressão aritmética. Lembrando da aula passada, quando nós falamos de progressão aritmética, nós lembramos da PA. Nossa, então quando eu estou trabalhando com a PA, eu estou trabalhando com uma soma. Progressão aritmética. A aritmética, ele já provém da palavrinha do somar, né? Então, eu tenho 1, 4, 7, 10, 13, 16. Eu tenho que chegar até o 15º termo dessa sequência. Pô, mas então eu já consigo enxergar, ó, de 1 para o 4, de 4 para o 7, de 7 para o 10. Se vocês observarem os elementos que vai existir do 1 até o 4, nós já sabemos qual é o intervalo que existe aqui. De 1 para 4, eu sei que o intervalo é 3, né? E de 4 para 7, é o mesmo intervalo? Se for o mesmo intervalo, então também ela é chamada de sequência recursiva. Vou caracterizar, então, qual é esse intervalo e vou chegar até o 15º termo da minha sequência. E aí, o exercício 6, ele vai depender da existência dessa sequência. Porque ele fala, calcule a soma dos 15 primeiros termos da sequência. Qual sequência? Da sequência anterior, né? Então, você representou lá todos os 15 elementos. Então, você vem aqui e coloca que a soma dos 15 elementos é igual a tanto. 1 mais 4, o resultado que der mais 7, o resultado que der mais 10, o resultado que der mais 13 e assim sucessivamente. Então, você terá, nesse caso, a soma dos 15 primeiros termos da sua sequência.